Hoje nós vamos falar sobre caminho. E a primeira coisa que vamos fazer é ver o que o dicionário diz sobre o que seja caminho. Diz assim: é porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode ir. Também na Bíblia ela denota uma expressão figurada para se referir a um modo de agir ou conduta aprovada ou desaprovada. Bom, desse conceito a gente vê que há dois caminhos, porque se diz que é uma conduta aprovada e outra desaprovada, e se diz que é entre dois lugares que se pode ir. Então tem muitas maneiras de partir de um lugar e chegar ao outro. Vejamos então o que Jeremias 21:8 diz: "E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte." Então, dois caminhos. Guarda essa informação aí, vamos prosseguir mais um tiquinho. E o que o Senhor requer de ti? Aí vamos a Deuteronômio 10:12, que diz assim: "Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma." Então, a escolha é sua, seguir um ou outro caminho. Em 2 Crônicas 7:14, que é até um versículo que eu acredito que a maioria sabe de cor, né? É usado em muitos contextos. "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." Então são dois caminhos, então um que é bom e um que é ruim. E essa exortação aqui, quando Salomão fez a consagração do templo, faz parte da oração dele, né? E aqui está falando para o povo dele, que se chama pelo nome. Então, é necessário se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se desviar dos maus caminhos. E o Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então, vimos aqui, caminho, né? É uma passagem, é uma porção de terra, né, entre dois lugares por onde se pode ir. E é um modo de agir, uma conduta que pode ser aprovada e desaprovada. E ali nós vimos que Jeremias falou: "Eis que põe diante de vós um caminho da vida e da morte, e está diante de ti desviar do caminho mau." E o Senhor quer que nós andemos pelo caminho dele. E como é esse caminho do Senhor? Por que a gente deveria segui-lo? Eu separei 2 versículos apenas. É o 2 de Samuel 22:31, que diz: "Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. É Ele o escudo de todos os que nele se refugiam." E Deuteronômio 32:4 diz também assim: "Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele." Então, como que é o caminho? É justo, é perfeito, é reto. E por que nós devemos segui-lo? Porque faz bem, porque é bom você seguir pelo caminho reto, porque o outro é tortuoso, o outro tem ciladas, o outro tem muitos obstáculos. Ainda que haja obstáculos em qualquer caminho, mas o caminho do Senhor é perfeito. Então devemos seguir por ele. E por quê, né? Como é esse caminho? É perfeito, ele é rocha, os caminhos são justos. E o que acontece com quem segue estes caminhos? Lá no Salmo 128:1 diz:
Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é o quê? Boa ventura, coisas boas, será bem-aventurado, será feliz, terá respostas. Então é uma boa coisa seguir por esse caminho. Também Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, primeiro você tem que conhecer o caminho. E como que você conhece? Se expondo a palavra de Deus. E Josué deu a receita: medita nele dia e noite. Então você tem que se expor a qual é esse caminho que o Senhor está oferecendo aos seus. Como é ele? Já vimos que é bem-aventurado se seguir, mas você vai prosperar no seu caminho e será bem-sucedido se você por esse caminho seguir. E aí você pode falar assim: ai, mas eu não sei que caminho é esse, como é que eu vou saber? A própria palavra tem a resposta. E eu separei 2 versos que falam sobre isso. No Salmo 25,4 diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Então o Senhor mostra qual é o caminho. No Salmo 119,105 também é um salmo tremendo. E eu acredito que muitos também devem saber de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu gosto de lembrar desse versículo, lembrando que ninguém dá um passo assim de 10 metros. O humano que eu acho mais alto que existe, acho que é 2,30 metros e tantos, não sei exato, mas até essa pessoa enorme, considerada até um gigante, ele não consegue dar um passo de 3 metros. Então o passo significa parte por parte, pedaço por pedaço. Então é lâmpada, é direção para os pés a tua palavra e é luz para o caminho. Então você não vai ficar na treva, você não vai ficar perdido, porque o próprio Senhor mostra qual é o caminho. Mas agora tudo isso é só para nos conduzir àquilo que eu realmente quero falar hoje, né? Então o caminho, há um espaço entre um ponto e outro ponto. Nós partimos do ponto que são 2 caminhos, que o Senhor quer que nós sigamos o caminho dele, que você é que deve escolher, e que este caminho ele é justo, é perfeito, e você será bem-aventurado, vai se dar bem, vai prosperar no seu caminho. O Senhor mostra esse caminho, mas e agora? Quem é o caminho? Disso depende a nossa vida, o nosso sucesso em tudo que falou aqui. Por quê? Porque a resposta está lá em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Se você se agarrar, se apegar a Jesus, você vai alcançar todas essas promessas. Ele vai te mostrar o caminho, ele vai te orientar, você vai ser bem-sucedido, vai ser bem-aventurado e o caminho dele é bom, é perfeito. E mais um detalhe interessante, nós vimos que o caminho tem o quê? Sai de um lugar, chega no outro. Você tem que ir, você tem que percorrer aquela distância. Então, ir a Jesus é necessário. Então, vejamos lá em João 6,45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, é necessário ir a Jesus. Ele se apresenta, ele se oferece: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei. Então, há um caminho para se chegar a Jesus. Você tem que ir até ele. Não tem como ninguém fazer isto. É uma decisão individual. Então você tem que ir
ao Senhor Jesus. E outra passagem também muito forte, muito interessante é, de forma prática, nós devemos o quê? Cuidar por onde vamos andar. Aqui o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São muitos versículos que falam desses dois caminhos. Nós falamos um caminho de vida e o outro de morte. O de vida é o caminho de Jesus. O outro é o outro caminho que conduz à morte. E aqui deu alguns detalhes. Parece que é uma coisa terrível, que você vai caminhando para a morte de um salto, de um pulo. Não, é um caminho que às vezes passa por pequenas atitudes. É você estar no conselho das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. É você ficar no caminho com estas pessoas, é você se assentar na roda destas pessoas, porque quem não conhece a Jesus é escarnecedor, não tem jeito, está sempre zoando, está sempre rindo, está sempre criando o seu próprio caminho, sua própria saída, sua própria ótica da vida. Então, aqui tem o conselho: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós devemos ter muito cuidado por onde andamos. E o versículo para fechar é Jesus nos dando uma prova de amor tão grande, que está lá em João 13:10, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Então, gente, olha que coisa tremenda é Jesus na cerimônia do lava-pés. Pedro queria se lavar todo, mas Jesus falou: não precisa, porque você já foi até o Senhor, você já está limpo, já foi lavado e remido no sangue de Jesus. O que é necessário fazer? Tomar cuidado por onde andas, porque aí, conforme o lugar que você andar, seus pés vão se sujar. E Jesus providenciou o recurso para nos limpar. Ele lavou os pés aos discípulos. Então, nós estamos limpos, estamos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, temos a salvação. Mas e a vida diária aqui na terra, como será? Cuidado, cuidado por onde põe os pés. E o Senhor lavou aos pés, simbolizando que você, por onde andar, pode se sujar. E eu vou lavar aos pés. Assim como eu fiz a vocês, ele deixou a exortação para que os discípulos fizessem aos condiscípulos. Então é muito importante, porque a vida e a morte são coisas fortes, coisas grandes, coisas tremendas. Mas a solução de Jesus, quando você vai para ele, ele dá uma solução de detalhes. Bem-aventurado se você não está andando no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda. E cuidado com que anda, eu vou lavar seus pés. Então vou cuidar de limpar os seus pés. Mas nós, sabendo disso, vamos fazer o quê? Vamos evitar os caminhos sujos, os caminhos que podem nos contaminar. Então esta é a mensagem desta semana. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E para ir a Ele, né, ninguém vem ao Pai. Então é necessário ir. E já no outro versículo nós confirmamos este ir. E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, é necessário ir a Jesus. E Ele
cumprirá todas as promessas que nós vimos aqui nesses vários versículos. Então, somente vá a Ele e cuide por onde colocar os seus pés. Evite os caminhos que possam te contaminar. Em nome de Jesus, que possamos todos essa semana refletir sobre isso, aonde estamos colocando os nossos pés. Em nome de Jesus, amém.